Oi, turma. Transição Planetária, de Valdo Franco, Manuel Filomeno de Miranda, capítulo 21, As Batalhas Difíceis. Hoje eu tô sem óculos, turma, hoje tá difícil. Eu mandei pro concerto. Vamos lá, vou tentar. As nossas conversações, após a memorável reunião, abordaram o tema da mistificação dos espíritos infelizes, tomado de surpresa ante o desmascaramento do perverso visitante, indagamos ao lúcido diretor do nosso trabalho. Como se atrevem esses companheiros a tentar expediente de tal porte em um encontro de alta magnitude, conforme aquele do qual tivemos a felicidade de participar? Por outro lado, como se deu a diluição da máscara de que se utilizava o infeliz amigo procurando ocultar a sua realidade? Ou seja, como é que foi permitido a entrada daqueles espíritos no encontro que eles estavam, né? E como que eles conseguiram desmascarar aquele espírito. Nosso benfeitor amigo, sempre aguardando as nossas indagações, solícito, esclareceu. A ignorância é a inspiradora da astúcia, que procura escamotear-se, assumindo equívocos lamentáveis. Pretendendo criar-nos embaraços, o rabino Eliakim preparou a farsa. Cuidou ele próprio de produzir, por ideoplastia, o disfarce do seu assecla, utilizando-se da hipnose e da autofixação mental do paciente, criando a sua imagem e deixando-se amoldar a mesma. Com esse recurso, o seu embaixador foi preparado para o cometimento, unindo a arrogância peculiar aos infelizes à hipocrisia, a que se encontra acostumado na furna onde se refugia. Demorando-se na incorporação mediúnica, as energias saudáveis do médium contribuíram para a diluição do disfarce, ao tempo em que a irritação de que era tomado restituía-lhe a condição normal de desvairado, vitimado pelo fenômeno da licantropia, a que se adaptou ao longo dos séculos, tornando-se a sua transitória realidade. É natural que nos dessemos conta da ocorrência desde os primeiros momentos em razão da emanação vibratória que dele se exteriorizava, assim como da sua débil argumentação. Encontramo-nos nessas atividades quase sempre em campo minado, sendo necessária a vigilância em favor da compaixão e da verdade. Desse modo, insistimos no seu ponto nevrálgico, isto é, naquilo que mais o irritava, que era o nome de Jesus, produzindo-lhe desgaste emocional e desajuste, conforme aconteceu. Nunca deveremos olvidar que os mensageiros do mal e aqueles que mal se comportam, que para eles tudo é válido desde que corresponda aos anseios dos seus objetivos. Não consideram os métodos dignos, porquanto transitam pelos estreitos caminhos da sandice, incapazes, portanto, de decidir entre o que se constitui ético e aquilo que não é. Em razão do acontecimento, voltamos a indagar o labor deverá continuar oportunamente nas furnas da intimidade do planeta, onde se resguarda e mantém o seu triste império de loucura, sem apresentar indisposição, sempre preparado para educar e instruir, o amigo respondeu generoso. Considerando-se a robustez do império de sombras e de desaires, não nos será fácil e prudente, por enquanto, uma incursão ao seu reduto. Recordemo-nos, desde o fim do século XV, que o sofrido amigo vem trabalhando com outros réprobos para disfarçar-se daqueles que o magoaram, transferindo a responsabilidade para o mártir da Galileia. Trata-se, sem dúvida, de um verdadeiro Estado, com todos os mecanismos de sustentação de sua política de ódio, com organização administrativa, numa comunidade constituída por centenas de milhares de desditosos, alguns ali refugiados por vontade própria, outros arrebatados compulsoriamente, onde são submetidos a aflições inomináveis,
qual ocorre nas culturas bárbaras sob o comando de déspotas insensíveis. Não nos cumpre violentar os códigos do amor, pois a nossa vontade, ainda que imbuída das melhores intenções, não está acima das soberanas leis de justiça e misericórdia das quais ninguém foge. Deveremos aguardar o transcorrer dos dias a fim de avaliarmos o efeito do nosso primeiro contato direto com o mandatário da comunidade, conforme ocorreu, através do seu símile desnorteado. Recordemo-nos que essa luta pode ser considerada de relevante importância, tendo em vista a revolução moral que se opera no planeta, neste momento em que nos encontramos em plena transição de um para o outro tempo. Os nossos irmãos irão recrudescer as agressões aos servidores do Mestre, assim como contra a sociedade em geral, pensando em alcançar as vitórias da insensatez e do horror, gerando distúrbios psíquicos e emocionais, estimulando as tendências inferiores das criaturas humanas, esperam as respostas em forma de desalinho moral sempre crescente, culminando na violência doméstica, urbana, nacional e mesmo internacional, por meio das guerras calamitosas em que se comprazem. Olha bem, gente, né, os ataques que a gente tem, né, no nosso seio familiar, principalmente o nosso seio familiar, né, dentro da nossa casa, ele se deve à falta de vigilância, né, e é o nosso ponto fraco, eles sabem que é o ponto fraco, então eles atacam ali. Dentro de casa é onde a gente se irrita com o companheiro, com a companheira, com o filho. Dentro de casa a gente quer as coisas em ordem, o outro não quer, né? Um coloca, arruma, o outro vai lá e bagunça. Então, coisas simples do dia a dia fazem com que existam alguns desequilíbrios, alguns, né, desentendimentos dentro de casa. E esse desentendimento é a hora que a espiritualidade entra e começa a buzinar no ouvido de quem está menos vigilante, né? Eu estava assistindo uma palestra do De Luca e ele estava falando, né, da importância do evangelho no lar. Por que a gente tem que fazer evangelho no lar? A luz, ela manda para longe a escuridão, né? Eu tô aqui falando com vocês com uma lâmpada do lado e uma lá atrás, acesa. Tá aqui, minha lâmpada. E lá atrás tem outra. Apaguei essa. Conforme eu acendo, olha só que diferença, né? Então, a luz, ela traz, de certa forma, não é para vocês assustarem com a minha imagem não, tá? A luz, de certa forma, ela traz pra gente uma sensação de frescor, né? De sentimento melhor do que o do escuro, né? O escuro pra gente só é bom na hora de descanso. Fechou o olho e dormiu. Caso contrário, o escuro ele não é bem visto por nós, né? Então, quando a gente acende a luz, existe uma diferença muito grande, a escuridão some, né? E o evangelho no lar, ele nada mais é do que isso, de você acender uma luz na sua casa, através da prece. Tem uma figurinha que passa em Facebook, assim, que é a casa com duas janelinhas, né? As pessoas fazendo oração lá dentro da casa, aí aquela luminosidade para fora da janela, né? Eu acho incrível isso. E os médiums, eles falam isso o tempo todo, né? Que quando a gente está fazendo a oração, aquela energia toda dos médiums em volta, junto com a espiritualidade que trabalham com eles na Câmara de Passe, é uma energia tão gostosa que ela pega a gente no colo, ela abraça a gente. Então, quando se faz prece, tudo em volta muda. E quem gosta de bagunça, quem gosta de ver o circo pegar fogo, não fica num ambiente onde tem prece. Porque para eles só vão ficar fazendo o que aqui? Esse povo aí faz prece, eles estão bem, eles se entendem, eles são amáveis uns com os outros, são educados, eles querem confusão, eles gostam de bagunça. Então, se eles chegam num local onde não tem bagunça, eles não querem ficar, né? Então, a gente vê que eles pegam a gente assim pelo calcanhar de Aquiles, né? Eles adoram ver confusão. Se você não dá margem para confusão e faz a prece no lar, vai ter, eu não sei quando ainda, mas quem quiser acompanha o De Luca pelo YouTube,
Porque ele falou que vai ter um dia que lá no Perseverança eles vão fazer o evangelho como se fosse o evangelho no lar, passo a passo, para as pessoas poderem entender como é que funciona o evangelho no lar. Não tem segredo, mas tem pessoas que nem a Patrícia, né, que gosta de ver para crer. Aí ele falou que vai fazer lá ao vivo, né, pelo YouTube. Mas é só acompanhar o De Luca, ele não falou a data ainda. Vai ter isso, o evangelho ele vai mostrar, vai ensinar, só falta desenhar, né, pra gente poder fazer o evangelho no lar. Primeiro se faz uma prece, faz a leitura da Bíblia ou do próprio evangelho, quem for espírita, né, o evangelho segundo o espiritismo. Vai estar uma pessoa junto com você fazendo esse evangelho. Se não tiver ninguém fazendo com você, faça sozinho, não tem problema. Eu faço sozinho, não tem ninguém para fazer comigo. Eu leio e depois eu falo alto aquilo que eu entendi. Terminou de fazer a compreensão, vai fazer vibrações, que é outras preces em favor de outras pessoas que precisam de você, da sua ajuda. Você vai canalizar para quem está doente, para quem, sei lá, está passando por uma situação financeira muito ruim, aqueles que estão em desordem, né, desequilibrados. Você vai fazer para abrigo, você vai fazer para hospício, para penitenciária, para os trabalhadores da segurança, da saúde, da educação. Mas você vai dirigindo aquelas vibrações para quem você acredita que precisa daquela prece. Coisas assim, somando, e terminou aquilo, muito obrigado, Senhor, amém. Acabou, é coisa rápida, é coisa... Aqui em casa eu faço em torno de 20 minutos o meu evangelho, é rapidinho. Você escolhe um dia da semana, um dia que ninguém apareça, aquele dia que é mais tranquilo na sua casa, num horário que ninguém te chama, desliga celular, desliga a campainha e tem aquele compromisso. É quarta-feira, 8 horas da noite, então toda quarta-feira, 8 horas da noite, eu vou sentar ali e vou fazer aquela prece, vou fazer aquela leitura. Tem que ter o compromisso para a espiritualidade também estar ali com você, né? É a única coisa que a gente pede no evangelho é que tenha aquele rigor de fazer sempre no mesmo dia e no mesmo horário. Ah, mas e se eu não fizer? Não tem problema. Mas o ideal é que faça, né? Ah, se eu fizer 5 minutos atrasado? Não tem problema. Mas o ideal é que não faça atrasado, né? Ah, e se eu faltar um dia, não for fazer porque apareceu alguém em casa? Ou porque para impedir o evangelho no lar, eu nunca vi coisa igual. Antigamente eu tinha telefone fixo em casa, então eu não desligava ele. Ninguém me ligava nunca naquele telefone. Mas era fazer o evangelho e o telefone tocava. Eu falava, meu Deus do céu. Por quê? Porque a espiritualidade, quando não consegue fazer em você o problema, né? Atacar você, ela vai por meio de alguém atacar, né? Aí o telefone começou a tocar muito em dia de evangelho. Eu falei, quer saber? Tirar esse negócio daqui. Eu não tenho mais nem telefone fixo. Porque eu já faço de noite o evangelho. Eu procuro fazer na quinta-feira, 8 horas da noite. 8h30 no máximo eu já terminei. É um horário que eu não atendo o telefone, eu não olho para celular, eu não quero saber de nada. Quero só fazer a minha leitura. E faço sozinha. Tem gente que fala, ah, mas sozinha não adianta. Lógico que adianta. A proteção vai ser a mesma. Lógico, quanto mais pessoas em volta, mais entendimento. Na parte do entendimento, eu gostaria de ter bastante gente em volta. Antigamente eu fazia com meu marido, o pai do meu filho. Aí, depois que eu perdi ele, comecei a fazer com meu filho. Depois meu filho não quis mais fazer. Não tem problema, eu faço sozinha. Mas a gente não pode deixar de fazer, porque é uma proteção para sua casa. É importante. Eles, olha só o que o texto está falando. Eles atacam as pessoas, principalmente no seio familiar. É ali que começa toda a bagunça. Eu estava conversando com uma aluna ontem, a menina, né, expondo o corpo dela lá no Facebook. Eu falei, não faça isso, né? Ah, mas o que é bonito é para ser visto. Eu falei, não é nada disso. O que é bonito é para ser valorizado. Aí numa coisa daquela ali, né, uma exposição do corpo daquela menina, fica aquele monte de moleque babando em cima dela, e a energia que pesa em cima daquela criança? Porque ela deve ter uns 13 anos, né? Para mim é uma criança. E a energia que os moleques vão depositar em cima dela é das piores. Aquilo acarreta uma obsessão terrível. Mas vai explicar isso para uma criatura de 13, 14 anos? Não querem entender. Então eu falo, é dentro de casa que eles atacam a gente. É pela vaidade, é pela como fala o guloso lá, né? Ai, eu esqueci, gulodice, né?
Eu mesmo acabei de bater 2 pratos de feijoada agora. Falei, meu Deus, nunca. Fazia tempo que eu não fazia um troço desse. Eu tô me sentindo assim hiper inchada porque eu comi demais. Então a gula, a vaidade, né? Você ser muquirana ou você ser desordenado, desregrado com as suas dívidas. Tudo que for em excesso, a espiritualidade inferior tá de olho. E eles atacam você naquele excesso, naquele desequilíbrio. Eu acabei de fazer a leitura aqui do Minutos com Chico Xavier e ele fala: se você quer ter paz, você tem que ter primeiro equilíbrio. Não adianta você querer ter paz no silêncio, lá numa ilha deserta onde não tem ninguém em volta. Ah, não tenho parente, eu não tenho meu patrão, eu não tenho as pessoas com quem eu trabalho, eu não tenho problema. Tô lá numa ilha, sozinho. Você acha que você vai ter paz? No primeiro momento, sim, né? É tudo que a gente quer, um momento de paz. Mas passou uma horinha, você sentado ali sozinho, sem ninguém em volta, já começa a incomodar. E esse incômodo gera desequilíbrio. E quando gera o desequilíbrio, acabou a paz. Então, paz não é estar sozinho. Paz é você ter equilíbrio. Seja onde for que você estiver, você tem que ter equilíbrio. Aí você tem paz. Né? Conversei agora com um rapaz, ele falou assim, arrumei um emprego, mas a pessoa falou para mim assim que se eu não me importo que ela grite comigo, né, que lá é muita correria, o serviço e tal, e às vezes ela grita, ela maltrata, mas é sem querer. Eu falei para ele, olha, eu sei que o serviço todo mundo tá precisando, vai lá e faz a sua experiência, mas não é só ela que vai estar te analisando, analisa você também o lugar que você está entrando. Porque se for um lugar onde as pessoas são desequilibradas, são mal educadas, você vai adoecer lá, o que você vai ganhar, você vai comprar em remédio. Então eu sei que tá difícil para arrumar emprego, mas a gente não tem que se humilhar por conta disso. Aí eu acho que, eu não sei se a mulher falou isso assim também, porque já estava nervosa na hora de fazer a entrevista, mas seja como for, se uma pessoa falasse para mim assim que o normal dela é sair gritando, eu particularmente eu já não queria entrar nesse meio. Porque não daria certo, né? Eu acho que patrão é uma coisa, empregado é outra, mas o respeito tem que existir de ambos os lados. A educação tem que ser dos dois lados. Então, aonde não tem o equilíbrio, não tem paz. E se não tem paz, você acaba sendo um prato cheio para quem? Para essa espiritualidade inferior. Porque ela trabalha em cima da bagunça. É isso que a gente tem que colocar na cabeça. É o que eu mais tenho aprendido com esse livro. É que a gente tem que buscar esse meio termo. É fácil? Não é. Não é fácil. Ainda mais em relacionamentos que você quer que dê certo, que você não pode desgrudar da pessoa, porque é um filho, uma mãe, é um irmão, é um primo, um ente muito querido. Você não quer se desfazer da pessoa, você não quer virar as costas para a pessoa. Então não é fácil você manter esse equilíbrio, porque às vezes a pessoa está te machucando. Na verdade, você gostaria de virar as costas e falar, vai para lá que eu vou para cá, não deu certo. Né? Relacionamento homem e mulher geralmente não está dando muito certo, por quê? Porque as pessoas não estão sendo verdadeiras. Se elas forem verdadeiras naquilo que elas querem, né? Olha, eu estava falando isso para um rapaz ontem à noite. Falei, se eu falar para você, isso aqui é amarelo. Se você falar para mim que é amarelo, você concordou? Eu vou te cobrar quando você falar para mim que isso aqui não é amarelo. Porque tudo aquilo que a gente falar agora e a gente concordar, nós estamos decidindo a nossa vida. Daqui a pouco a gente vai estar falando em namorar e tal, e eu vou falar para vocês, lembra aquela caneta? Aquela caneta estava amarela. Aí você vai falar para mim, não, mas eu acho que ela tá meia verde. Você vai mudar de ideia depois? Então os casais estão fazendo muito isso. Para conquistar, se concorda com tudo, aceita tudo. Mas depois que está dentro do relacionamento, não é nada daquilo. Aí começa a ter os problemas. Aí começam a ter as desavenças, os desequilíbrios. E os desequilíbrios trazem a falta da paz. E a falta da paz traz a obsessão. Traz a gente para esse mundo ruim dos espíritos que vêm usufruir do nosso dia a dia. Eles dão risada com as nossas desgraças, quando dá tudo errado pra gente, eles ficam aplaudindo. A gente não tem só amigo do outro lado. Nós passamos por experiências em outras vidas que nós causamos dor em alguém. E às vezes essas dores não são curadas, não são cicatrizadas, e eles vêm acompanhar a gente, eles querem saber se deu certo a gente
se lascar, vai. A gente não conseguiu o progresso, porque eles também não atingiram, porque de alguma forma a gente tem a ver com isso. Então eles ficam torcendo pelo nosso insucesso. Então eles estão vigilantes o tempo todo, muito mais do que nós, porque nós ainda temos o problema disso aqui, ó, da carne. Nós estamos presos nisso, eles não estão presos em nada. Eles pensaram, pum, já estão ali. A gente, quando olha, eu vivo falando isso, se eu tiver com um companheiro e eu olhar para uma pessoa, um outro homem, e falar, nossa, que homem bonito, meu Deus, um desse até eu queria, eu não preciso encostar nesse homem para falar que eu traí. Eu já traí, o meu pensamento já foi até lá naquele homem. O De Luca estava falando nessa palestra que eu estava assistindo. Teve um casal que o homem brigando com a esposa, pegou uma arma e queria matar a esposa. Aí a esposa foi para o centro espírita para poder pedir socorro, que estava completamente desequilibrada. Aí eles fizeram uma limpeza energética nela, que do ouvido dela saía como se fosse aqueles chumaço de algodão preto. Por quê? Porque toda aquela energia, né, de querer matar, aquele ódio daquele homem pela mulher, estava tudo impregnado nela. Aí a limpeza foi feita na câmara de passe, tirando aquilo da mulher. Ela tinha muita dor de cabeça, ela não sabia explicar o porquê que ela tinha dor de cabeça. E era aquilo que estava acumulado nela, aquela energia que o homem dispensou em cima dela. Ele não precisou atirar, ele praticamente matou aquela mulher com a fala, com a energia de querer matar, né? Então, é muito perigoso aquilo que a gente pensa, porque o que a gente pensa é o que determina o que nós somos, né? Na escola a gente costuma dizer, você é aquilo que come, né? Dentro de você é o que você come. Então, se você come coisas saudáveis, você vai ser magrinha, vai ter saúde. Se você come só gordura, porcariada, você vai ser gorda, né? Obesa, cheia de problema com diabetes e tal. E o espírita fala, você é o que pensa, né? Nós dizemos muito isso. Você é o que pensa. O que você pensa, você atrai. Então, eu preferi parar nesse parágrafo, que eu acho que é muito importante frisar, né? O quanto o nosso pensamento é importante, manter ele equilibrado, buscando essa paz, porque num ambiente que tem luz, que tem tranquilidade, espiritualidade inferior, não perde tempo, não vem perturbar, tá bom? Até amanhã, gente.